Deus, o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Deus, para receber a Tua palavra e para colocar em prática, Deus, e viver aquilo que o Senhor vai nos falar, Deus. Tudo isso a gente te pede, Deus, te agradece em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Vitor. Agora, queria passar para o Joe, né? Que Deus possa usá-lo conforme a vontade dele. Amém? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A Adriana está cantando aqui do meu lado aqui, calma, calma, acho que eu estou precisando mesmo. E queria começar orando, Senhor, pedindo que Ele realmente tire do meu coração tudo eu e que Ele possa falar através do que eu preparei, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai amado, por mais esse dia, Senhor, pela vida de cada um, pelo Teu cuidar. Pedimos ao Pai amado que o Senhor continue, Senhor, em nosso meio. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Senhor, em especial eu peço que não deixe que eu venha atrapalhar a Tua obra e que tudo seja feito conforme a Tua vontade, ó Pai. Que tudo, Senhor amado, esteja em Tuas mãos, sob o Teu controle. Nós te agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Acho que eu já falei uma vez, mas normalmente os louvores falam muito comigo, né? E gozado que, olhando assim, o que foi falado na direção, está mais ou menos casando com o que eu tinha preparado, e é baseado num louvor. E eu não tinha pensado sobre esse outro lado. Normalmente eu acho que os louvores falam muito comigo, mas na semana passada, na direção do Rafa, ele falou que muitas vezes o louvor expressa aquilo que ele sente. E realmente é isso que acontece mesmo. Muitas vezes o louvor expressa aquilo que a gente está sentindo, né? Então, eu vou compartilhar. Peraí. Eu vou passar um pedacinho de um louvor, que, na verdade, o autor é esse Leandro Soares, mas quem está cantando é esse Samuel Messias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Então, ele fala sobre... É um trecho da Bíblia que fala em Abacuque, né? Que fala assim, Abacuque 3:17, fala assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha vida. Parece até um pouco contraditório, né? Mas se a gente analisar bem, eu fui procurar, né, assim, o que ele estava querendo dizer, né? Em Deuteronômio 8, fala assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes e de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, né? Os 7 alimentos, então, que Deus estava prometendo, né, que existiria na Terra Prometida. Então, é trigo, cevada, uva, figo, romã, oliva e tâmara, que representam mel. Então, na verdade, tá ali, ele está falando de três coisas ali, que é a figueira, né, o figo, né, a uva da videira e a oliva, né, que é da oliveira, que na verdade são azeitonas, né. Então, se a gente for ver, a figueira é a primeira planta descrita na Bíblia. Quando Adão e Eva se vestem com as suas folhas ao notar que estão nus. Então, quando Adão e Eva pecam, eles vão se fazer vestes com a folha da figueira. É citada em específico a figueira, né? Jesus também cita a figueira quando ele fala: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus está falando aqui que a figueira, quando seus ramos tornam tenros e brotam as folhas, naturalmente, em consequência, vão sair as flores, né? Que a figueira não floresce, então vão sair as flores e vão dar os frutos, né? Então, Jesus está falando que quando isso acontece é porque virão tempos bons, com muitos frutos. Então, aqui é como se Abacuque estivesse falando, né? Que ainda que eu não veja perspectiva nenhuma, que eu não esteja enxergando nada, ainda que se a figueira não floresce porque não vou ter frutos, então ainda que eu não tenha, é como se fosse na vida da gente, né? Trazendo para nós. Então, muitas vezes a gente se vê num beco sem saída, não enxergamos uma luz no fim do túnel, a gente não vê perspectiva nenhuma futura, né? Mas ainda que isso aconteça, né? Trazendo para a gente, ainda que isso aconteça, né? A gente dando prosseguimento, então, ainda que isso aconteça, a próxima coisa, então, seria ainda que nem haja fruto na vide. Se a gente for analisar a videira produz uvas. A uva produz o vinho. O vinho simboliza a alegria, né? No Antigo Testamento simbolizava muito a alegria, o vinho. Mesmo no Novo Testamento, quando Jesus transforma a água em vinho, em João 2, o primeiro milagre da Bíblia, a gente vê que ele estava trazendo o quê? A alegria para aquele casamento. Era um casamento, né? Então, Jesus está falando que a vide, na verdade, a vide que produziu o vinho, que é a alegria, é muito importante, né? É como se Abacuque estivesse dizendo ainda que a alegria me falte. Muitas vezes a gente tem essa falta de alegria, né? Então, Abacuque fala, então, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha esperança de um futuro, ainda que eu não tenha alegria, né? Alguma vez você já perdeu a alegria? Jesus traz de volta a alegria, tenha certeza disso, como ele fez no casamento. Ele transformou a água em vinho para que voltasse a alegria ao casamento, né? Falando sobre a oliveira, o produto da oliveira minta. A oliveira produz azeitona. A azeitona produz azeite. Azeite, na Bíblia, simboliza a unção, o óleo, né? Então, em Êxodo 35, 28, fala assim: trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para incenso aromático.
Quer dizer, o azeite, então, serviria para unção, mas também para incenso aromático e iluminação. Assim como teve a parábola das 10 virgens, né, que era necessário o azeite para que as lâmpadas continuassem acesas, né? Então, é como se Abacuque estivesse dizendo, ainda que falte unção, poder de Deus, ainda que falte luz, ainda que falte claridade, ainda que nos falte unção e poder de Deus, ainda que nos falte luz. Assim, mesmo que falte todas essas coisas, ainda assim, ele fala que todavia me alegrarei. Mas ainda tem mais coisas que Abacuque fala, que não está ali no louvor, né? Os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, né? Mantimento. É isso aí, a gente pensa, o campo vai produzir o trigo, vai produzir o pão, o arroz, o feijão, todos os alimentos, né, os mantimentos. Ainda que não, então, ainda que falte todas essas coisas, né? A ovelha produzia a lã, o vestimento. Além do que, a ovelha fazia companhia para o pastor, né? Um pastor sem ovelha não tem a companhia das ovelhas, né? Então, ainda que falte, nos currais não haja vaca. A vaca produz o quê? Carne, leite. Então, aqui, Abacuque está falando, ainda que falte alimento, ainda que falte vestimenta, ainda assim, todavia, ele ia se alegrar em Deus, né? Jesus fala também em Lucas 12, né, dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. É quando ele fala, né, dos lírios do campo, quando ele fala das aves dos céus, que mesmo que ele alimenta, ele se preocupa com as aves dos céus, ele veste os lírios do campo, né? Mas para isso é necessário que busquem, pois, o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, a gente vê que mesmo a gente preocupado com essas coisas, muitas vezes a gente fica preocupado com essas coisas, Jesus diz que Deus é quem cuida de nós se a gente buscar primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar. Então, essas necessidades que a gente tem, né, Deus vai suprir. Mas Abacuque fala que mesmo que todas essas coisas lhe faltem, que ele não tenha, ele continua se alegrando no Senhor. Então, o que Abacuque concluiu? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo que falte todas essas coisas, né? Então ele cria no coração, ele cria no que o coração dizia existir, o que viria ou o que viria a existir no Senhor. Quer dizer, a fé dele é que mostrava para ele que mesmo que faltando todas essas coisas, Deus iria de alguma forma suprir. Ele cria na esperança de viver por fé e não por visão. Não era aquilo que ele estava vendo que ia fazer ele crer nesse Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Como disse o Mário na direção, né? Ajuda-me, quando ele citou aquela parte que quem que fala? Quando fala sobre pouca fé, ajuda-me na minha pouca fé. Então, às vezes essa fé nos falta, né? E a gente quer viver pela visão, pelo que aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente está enxergando, ou os momentos que estamos passando. Então, que a gente possa realmente olhar, desviar o nosso olhar para Deus, olhar realmente para aquele que pode nos ajudar, aquele que pode realmente estar fazendo aquilo que a gente não pode, como a gente louvou no Deus do impossível. Tudo que aquilo que a gente não pode, Deus pode fazer.
É por fé e não pelas situações da vida que nos alegramos no Senhor. E a certeza de sua presença poderosa e vitoriosa que enche o nosso coração de celebração, que enche o nosso coração de alegria. Ainda que falte tudo, mas a minha alegria só pode vir de Deus. Eu não preciso de nada daquilo que ele descreveu se Deus estiver na minha vida. Porque ele vai providenciar. Aí, né, nesse louvor também cita Salmos 30, né? Que fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o versículo inteiro fala assim: pois a ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então, quando Davi descreveu essas palavras, ele estava enfrentando um momento difícil, né? E se a gente for pensar, quem escreveu isso foi um rei. Davi era rei, né? Então, todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo, às vezes, não percebe, mas a gente não percebe, mas a gente sempre é pecador, né? A Bíblia fala que todos nós pecamos, né? Então, estamos destituídos da glória de Deus. Então, nós necessitamos da glória de Deus. Quando pecamos, é necessário que a gente se arrependa, peça perdão, e o Senhor realmente vai derramar a sua glória sobre nós. Pelas misericórdias do Senhor, a tristeza não é algo duradouro e definitivo na nossa vida. E você pode perceber que, normalmente, quando a gente passa momentos de tristeza ou de luta, isso não permanece, né? Não é definitivo na nossa vida. Por quê? Porque Deus age em nossa vida. A palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. Em Lamentações 3, 22, 23, fala que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. E se a gente for parar para pensar, o que nos dá essa certeza, né, é a ressurreição de Jesus Cristo, que foi observado numa aurora, quando Maria foi até o túmulo, né? Se encontra em Mateus 28:1, era de manhã. Então, realmente, a alegria vem pela manhã. Foi quando se constatou que realmente Jesus Cristo tinha ressuscitado. Ainda nesse versículo, né? Deus não prometeu para a gente que a gente teria uma vida tranquila. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas prometeu uma chegada certa. Se a gente realmente se manter... Eu li isso em algum lugar, não me lembro aonde, mas Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas prometeu uma chegada certa. Se a gente realmente continuar nos pés do Senhor, nós vamos ter a vida eterna. E a vida eterna com Deus, né? Então, ele nunca prometeu que seria tranquila a nossa vida aqui. Tanto que em João 16:33 fala: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Que a gente tenha paz em Jesus. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por nós. Jesus venceu o mundo para que nós tenhamos salvação. Jesus venceu o mundo dando como sacrifício a sua própria vida para que nós hoje podemos ser salvos através de Jesus Cristo, né? Então, ele não prometeu para a gente que a gente iria ter uma vida de mar de rosas, mesmo sendo cristão. Muitas vezes, muitos pensam que por ser cristão a gente não vai passar por lutas. Não é verdade, muito pelo contrário. Nós teremos aflições, nós teremos lutas, mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu por nós. E é interessante que fala que a ira do Senhor dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. É toda a vida, né? Então, o sofrimento é um visitante passageiro. Já o favor divino nos acompanha a vida toda, né? Deus vai estar conosco por toda a nossa vida. Tudo está nas mãos de Deus.
né? Fala no final, no começo do louvor. Você vê que eu estou passando o louvor parece de uma forma invertida, né? Então, às vezes a gente perde essa capacidade de crer e não conseguimos crer no poder do Senhor de transformar o medo em confiança, a destruição em possibilidade de reconstrução. Mas Deus, que responde mesmo em meio à dor e à perda, nos convida a confiar novamente no seu braço forte. Qual é a figueira da sua vida que não dá mais flores? Qual é o fruto que foi arrebatado da sua videira? É tempo de redescobrir a fé que nos capacita a ver o mundo na perspectiva de Deus. Ainda que eu não tenha perspectiva de dias melhores, ainda que me falte alegria, ainda que me falte a unção, ainda que eu me sinta na escuridão, ainda que eu me sinta sozinho, ainda que eu esteja sem roupa, sem alimento, sem o pão de cada dia, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então a gente não deve condicionar essa nossa alegria aos momentos ou posses nossas, né? A gente não deve condicionar a nossa alegria. Às vezes o fato da gente estar passando por lutas, isso não pode tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. Se a gente realmente confia no Senhor, a nossa alegria vem dele. Então, voltando ao início do louvor, fala que eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O controle continua nas mãos de Deus. E se eu clamar ao Senhor, o Senhor vai responder. E aí, só lembrando que o que Deus fala em Isaías, né? Pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre na minha mente. Deus fala que realmente se importa e muito com cada um de nós. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece que Deus está constantemente olhando por nós. Então fala que mesmo que uma mãe se esqueça de seu filho, ele jamais nos esquece, jamais nos deixa. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Agradeço a oportunidade e que Deus continue a abençoar a cada um de vocês. Volto agora para o Mário, então. Amém, irmãos, né? Eu agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Egídio, né? Que Deus continue usando ele tremendamente, né? Que realmente nós possamos ter calma, que nós possamos alegrar no Senhor, né? Porque não importa a situação, Deus vem ao nosso favor, Deus vem ao encontro. Amém? E lembrando que eu esqueci no pedido de oração, o agradecimento do Bruno pelo que Deus proveu na vida dele, né? Se não me engano, o Pedro também estava junto, né? Então, que Deus continue abençoando a vida dessa família. Amém? E eu queria pedir para encerrar uma oração o irmão Nelson, fazer uma oração agradecendo a Deus pela palavra, né? Que Deus falou poderosamente conosco, que Deus continue a falar conosco e nos dê uma semana abençoada e que nós possamos estar na presença de Deus. Amém? O irmão Nelson pode fazer a oração encerrando? Sim, Mário. Amém. Vamos orar então. Amado Deus, Senhor de nossas vidas, nós queremos te agradecer, Senhor, como sempre, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, Senhor, louvando a Ti, engrandecendo o Teu nome, Senhor, reconhecendo o Teu senhorio sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas desse mundo. Agradeço pela vida de cada irmão, Senhor,
que esteve presente nessa nossa reunião, pedindo, Senhor, que os teus anjos estejam constantemente andando juntos, Senhor, com cada um desses irmãos. Renova, Senhor, os pedidos que foram feitos aqui durante esse culto, Senhor, os agradecimentos a Ti. Louvo e agradeço o Teu nome também, Senhor, pela vida de cada irmão, pela forma como eles têm de se expressar, Senhor, com relação ao amor que dedicam a Ti. Agradecemos também, Senhor, pela Tua mensagem, que certamente serviu para cada um de nós, Senhor, para que a gente realmente tenha fé de que o Senhor está no controle de tudo, independentemente, Senhor, de cada situação que cada um de nós esteja enfrentando nesse momento, Senhor. Tu conheces, tu sabes, Senhor, da vida de cada um, das necessidades, Senhor, dos sonhos, dos anseios, Senhor. Também das deficiências, Senhor, das carências de cada um de nós. Que o Senhor possa estar trabalhando em cada uma dessas partes, Senhor, de nossas vidas. Rogamos, Senhor, por curas físicas, que o Senhor sabe como nós humanos sofremos, Senhor, com problemas, Senhor, na nossa saúde, com problemas nas nossas deficiências físicas, amado Deus. Então, que o Senhor possa estar visitando nesse momento a cada um e suprindo, Senhor, dando do Teu consolo quando necessário, dando da Tua cura, Senhor, quando possível, na vida de cada um de nós. Mas, sobretudo, pedimos, amado Deus, que o Senhor possa estar nos curando espiritualmente, Senhor, nesse mundo tão controverso e confuso, amado Deus, cheio de injustiça, Deus, de corrupção, de mentira, que a gente realmente renove a nossa mente diante de Ti, Senhor, e não nos adaptemos aos valores, Senhor, às coisas que se julgam importantes nesse mundo, mas que realmente a gente valorize as coisas que vêm de Ti, as coisas que são de Ti, Senhor, que são coisas espirituais, valores que não dependem, Senhor, das coisas aqui desse mundo. Rogamos a Ti que o Senhor possa estar colocando isso, Senhor, em nossos corações, que nós valorizemos mais, Senhor, as coisas realmente do Espírito, Senhor, que é o mundo que almejamos chegar um dia, Senhor, na nossa salvação. Agradecemos, Senhor, pela Tua mensagem, que a gente não olha as coisas, Senhor, com olhos materiais, com olhos físicos, amado Deus, mas como foi dito, que a gente possa estar olhando todas as coisas de forma espiritual, Senhor, na certeza que o Senhor está no controle de tudo, e na certeza que o Senhor quer o melhor para cada um de nós, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a semana de cada irmão, Senhor, que o Senhor possa estar nos acompanhando nas nossas decisões, Deus, tomando conta, Senhor, da nossa mente, dos nossos lábios, das nossas mãos, para que a gente manifeste, Senhor, em cada ato, pensamento ou palavra, a Tua presença em nossas vidas, amado. Que nós realmente sejamos dignos, Senhor, de sermos chamados filhos de Deus, amado. E nos ajuda, Senhor, a não pecar contra Ti. Tu sabes, Senhor, que somos falhos, extremamente falhos, Deus. Mas o Teu Espírito, que habita em cada um de nós, Senhor, nos torna mais puros e mais fortes, Senhor. Que essa parte, Senhor, na nossa vida possa se sobressair e tomar conta de todas as outras coisas, Senhor, para que possamos realmente Te servir de forma digna e melhor, Senhor. Por tudo isso agradecemos, Senhor, pedindo que abençoe, Senhor, cada pessoa, cada família, Senhor, que faz parte desse Teu rebanho, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, né? Vamos, estende a tua mão, receba a bênção do Senhor, e que no final todos possam abrir as câmeras para a gente dar um tchauzinho, né? Tá? Estenda a tua mão, receba a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Adriana.